Jesus Cristo e crucificado na cruz com Cristo. Graça e paz. Bom é estarmos aqui louvando este Deus maravilhoso, como os irmãos fizeram agora. Eu agradeço a Deus porque os irmãos estão louvando-o. Ele bem merece o nosso louvor. Bem merece. Com tudo que nós louvarmos a Ele, nunca vamos agradecer o que Ele fez por nós, está fazendo e fará. No capítulo 8 da Epístola aos Romanos, por que os romanos? Porque é a igreja de Roma. Então o apóstolo Paulo estava confortando aquela igreja como a nós também. Está nos consolando pelas batalhas que temos pela frente. Vai do verso 31 até o 39, que é o final do capítulo 8, onde ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem foi ressuscitado dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos reputados como ovelhas para um matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra a cada um de nós. Diante da nossa incompetência de fazer isso, entregamos a Ti esta missão de aplicá-la a cada um de nós. E o Senhor, Pai querido e amado, revele Jesus a cada um de nós. E abençoe aqueles que estão dormindo em berços esplêndidos, que através da Tua palavra eles possam acordar e também estar esperando a volta de Cristo, que está para qualquer momento. Muito obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra na nossa própria língua, descobrimos através dela quanto o Senhor nos ama, a ponto de teres enviado Jesus a este mundo, deixado que crucificassem Ele lá na cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, nos levar à crucificação, à morte, à sepultura. Mas o Senhor nos ressuscitou juntamente com Ele e nos deu o Espírito Santo para nos guiar nos Teus caminhos. Estamos entregues à morte no corpo de Cristo, para que Ele viva em cada um de nós.
Em nome dele é que pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós temos visto este versículo 31 em muitas residências. Ele é muito bonito, não é? Muito bonito. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Deus é por quem? Como é que a pessoa pode ter Deus por ela? Lá no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, de 1 a 6 ali, mostra como é que Deus passa a ser por estas pessoas. O que está escrito lá? Ele vos deu vida, e estando vós mortos em vossas ofensas e pecado, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Esses são os que Deus é por eles. Nós estávamos nesta condição também, mortos para Deus. Mas quando descobrimos que estávamos indo para o inferno, clamamos a Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia e nos deu esta oportunidade de crermos que Cristo nos atraiu no corpo dele, que fomos crucificados com Ele, mortos com Ele, mas Deus nos ressuscitou e passou a ser por nós. E muito mais que isso nós temos aí em Efésios 7, versos 25, quando está registrado para nós esta bênção gloriosa. 7, 25, Efésios não, desculpe, Hebreus 7, 25. Tenho o direito de errar, não tenho? Também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então nós vemos aqui por quem Deus está. Por aqueles que por Cristo Jesus foram salvos. E tem Jesus ainda intercedendo por estes. Que bênção gloriosa! Então é isso que o apóstolo Paulo quis passar para nós. Que diremos, pois, se Deus é por nós? Esse se aí é que faz a diferença. Se não nasceu de novo, não tem Deus, não, está morto para Deus. E Deus não é Deus de morto, mas Ele é Deus de vivo. Isso está registrado lá em Mateus 22, versos 32. Deus não é Deus de morto, Ele não pode interceder pelos mortos. Mortos são todos aqueles que ainda não tiveram a experiência de acreditarem que foram atraídos no corpo de Cristo na cruz. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ele é Deus dos vivos. Quem são os vivos? São aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram ressuscitados junto com Cristo, ganhando a vida eterna. Antes estavam mortos em Adão. Foi gerado por Deus, passou a ter viva a vida e ter aí agora
Jesus Cristo intercedendo sempre. Quando nós lemos aqui, nós ficamos realmente felizes. Mas isso não é para todas as pessoas. Há um engano muito grande em que as pessoas dizem que todos são filhos de Deus. Isso foi criado no período em que a Bíblia estava recolhida, do ano 1000 ao ano 1500. A Bíblia foi recolhida, proibida de ser lida, quando então nós tivemos os jesuítas matando muitas pessoas por estarem lendo a Bíblia. Então ali foi criada esta situação de que todos são filhos de Deus. Não, filhos de Deus são aqueles que são gerados por Deus. São aqueles que creram que Cristo os atraiu no corpo dele. Deus só gera a pessoa quando ela está em Cristo. É um engano que as pessoas todas são filhas de Deus. Não, pode ser filha do Deus das trevas. Isso sim, mas do Deus da luz é preciso nascer de Deus. E para nascer de Deus tem que estar em Cristo Jesus. Cansamos de dizer isso porque é difícil de entender. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, nós vimos aí que precisa estar em Cristo para ser gerado por Deus e ter Deus por eles. E assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí sim, agora tudo novo. Agora, novo Pai, nova natureza, novo Deus. Agora é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não é mais o diabo. O diabo é para aqueles que não nasceram de novo. João 8,44. Aquele que não nasceu de novo ainda é filho do diabo. É ruim, as pessoas nos enfrentam, mas nós não temos culpa. Está escrito na Bíblia Sagrada que Jesus falou isso. Não somos nós. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, por um passo você pode ter Deus como teu pai. Por uma humildade, por uma atitude de acreditar que a Bíblia é verdade. E ela está dizendo que você é filho do diabo. Está mostrando para nós que para ser filho de Deus tem que estar em Cristo. Mostrando para nós que para estarmos em Cristo é pela fé. Não é por fazer. Não. Qualquer coisa que a pessoa fizer na intenção de nascer de novo é mentira. Nós precisamos, sim, nos humilhar e concordar com o que Cristo está falando. Que se não estiver nele, vamos ser lançados no lago de fogo. Se não estiver em Cristo, é filho do diabo. E filho do diabo vai ter que morar com o diabo. Lá no fogo eterno, onde a alma nunca morre e o fogo nunca se apaga. É por isso que nós insistimos, mostrando para as pessoas o perigo que elas correm em não tomar esta decisão de humilhar-se diante de Deus e dizer: o Senhor está certo, eu estou errado. O teu filho falou que eu sou filho do diabo, mas eu quero ser teu filho. Me dá fé por misericórdia. Aí a Bíblia Sagrada está mostrando que Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele então vai nos mostrar o que Ele fez por nós, que foi deixar que crucificasse o seu Filho amado para Ele realizar esta obra da salvação, que é nos atraindo e fazer morrer a nossa velha natureza, que por direito o diabo tinha-nos.
porque ganhamos dele a velha natureza, mas quando cremos, ela foi crucificada com Cristo e ficamos livres desta velha natureza. Tem muitas Bíblias Sagradas que falam natureza, em Romanos 6:6. Não é? Essa está certa, a natureza ali foi crucificada com Cristo. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais o pecado como escravos. Então a velha natureza foi crucificada para isso, porque os frutos da velha natureza é contra Deus, favor ao diabo, que é o pai delas, destas pessoas que ainda estão com a velha natureza no comando. Então, quando nós lemos aqui, por exemplo, no capítulo 9 de João, verso 31, a gente fica pensando quantas pessoas falam sozinhas. Quantas? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ouve. Qual é a vontade de Deus? É que todos creiam no Filho amado dele, que todos venham a este conhecimento. 1 Timóteo 2, versículo 4. Ali está mostrando qual que é a vontade de Deus. Não é fazer igreja, não é dar esmola, não é isso, não é aquilo, mas é crer no que Cristo falou. O qual deseja que todos os homens sejam salvos, vindo ao pleno conhecimento da verdade. E como prova, ele está mostrando aí no verso 5 e no 6, que não adianta ir atrás de outra coisa. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então há um só Deus e um só mediador. Quantas pessoas estão enganadas? Por quê? Porque não leem a Bíblia Sagrada. Mateus 22, 29. Estão enganadas e eu não vou ter pena delas, não. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Erram por causa disso, né? Vai na conversa dos homens, mas não conhecem o poder de Deus por não meditar nas Escrituras que registram que o Evangelho de Cristo é o que transforma a pessoa de um filho do diabo num filho de Deus. Então não conhecem e ficam aí acreditando nos homens que inventam tantas coisas como meta de entrar no céu. Então, se Deus não ouve pecador, como é que fica? A única oração, o único pedido que Deus ouve é o pedido de misericórdia. Para pedir misericórdia, a pessoa realmente precisa se humilhar, reconhecer que está perdida, clamar a Deus. Aí sim, aí ele vai ouvir e vai mostrar que ele já fez tudo. Está tudo feito, você está quebrando a cabeça fazendo, olha o que o meu filho fez, ele fez tudo. É mesmo? Sim, senhor, olha aí, Evangelho segundo João, versículo 17, de 1 a 4 ali, Jesus está dando relatório a Deus, fiz tudo aquilo que o Senhor pediu, Pai. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifica. Assim como me deste poder sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só,
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Está consumado, tá. O que significa consumado? Não precisa reforma, não precisa conserto, está feito. Mas o que Deus mandou Jesus fazer aqui no mundo? Com tantas religiões. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foi esse o trabalho que Deus deu para Jesus amado. Vai lá salvar este povo que eu amo. Já que não tem religião que salva ninguém, já que ninguém pode se salvar, vai lá. E que alegria quando Jesus nasceu. Capítulo 2 de Lucas, verso 9 a 11. Foi uma alegria para os anjos? Não. É para ser uma alegria para todos. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. A alegria era para ser para todas as pessoas. É inadmissível uma pessoa nascida de novo estar com cara de chuchu-mucho. É para ser feliz. Que você estava nas trevas, morto para Deus. Deus na sua... Olha, que infinidade de amor Deus teve para mandar Jesus vir te salvar. E agora fica aí nesta inércia, nessa preguiça de vir à igreja, nesta preguiça de louvar a Deus, de orar a Deus agradecendo. Não, tem coisa errada aí. Acho que você não sabe o que é o inferno. Seria bom dar uma olhada lá em Apocalipse, capítulo 20, para ver mais ou menos o que é o inferno lá. 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Ai, quando o aluno já tem o nome lá na relação que passou de ano, que alegria, né? E você tem o nome escrito no livro da vida, para não ser lançado no lago de fogo. Isso aí não sou eu que inventei, não. Isso aí foi Jesus que falou. Ele fez tudo concernente à salvação. Está tudo pronto. Por que tanta soberba? Por que não se humilha e concorda com o que está escrito na palavra de Deus? Esta é a razão que leva as pessoas para o inferno. A soberba. Eu já nasci de novo, porque eu faço isso, que o pastor me falou que tem que fazer isso, fazer aquilo, para ir para o céu. É soberbo. Se você não sabe como nascer de novo, por que não pergunta? Não seria mais fácil? Quando a morte chegar, se não tiver o nome escrito no livro da vida, ou seja, Deus só escreve o nome no livro da vida quando a pessoa nasce dele. E para nascer dele tem que crer que Cristo te atraiu no corpo dele. Daí todas dessas bênçãos nós temos. Quando vimos aqui no verso 34 do texto que estamos lendo, está escrito assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu,
ou antes, quem foi ressuscitado dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que bênção gloriosa! Deus intercedendo por você, pelo senhor, pela senhora. Por que tanta soberba? Por que tanto orgulho de não acreditar na palavra de Deus? De não lê-la? Estamos fazendo uma campanha para que todos tenham o privilégio de ler a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Para que não fiquem escorados só naquilo que o pastor fala, mas para ver dentro da Bíblia que aquilo que o pastor fala não é ele que fala, mas é o anjo, é o Espírito Santo. Então, para isso, nós estamos fazendo esta campanha para que os senhores venham à escola bíblica dominical, tragam os seus filhos, que eles também vão ler a Bíblia. Vamos começar um ano diferente, um ano em que as pessoas tenham prazer de vir aqui na escola bíblica, que é o melhor culto que a igreja tem, para ler a palavra de Deus, para louvar, para orar, trazer os filhos, para que eles cresçam conhecendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Saiba que o Senhor é o chefe da sua casa. O Senhor tem que trazer os seus filhos, a sua esposa. Se não é novo nascido e a esposa ela é a responsável pela vida espiritual dos filhos. Os filhos são herança de Deus e amanhã ou depois Deus vai pedir contas. O que você fez com a herança que eu te dei? Nós ficamos chateados, né? Quando as pessoas jogam a herança fora. Herança dos pais que trabalharam tanto, lutaram, suaram, morreu, acabou. Jogam tudo fora. Que não aconteça isso com os seus filhos. Que eles tenham conhecimento daquilo que Deus fez pelo mundo através de Jesus. Que Deus te ama. Quando você pensa que ninguém te ama neste mundo, Ele te ama de tal maneira. Oh, que bênção gloriosa, está escrito aqui no versículo 5 desse texto. De tal maneira Deus te ama. E aí, você ama Deus? Oh, eu amo. Você vem para o culto? Ah, eu não tenho tempo, eu tinha um piquenique, eu tinha um aniversário. Ontem eu fiquei alegre com pessoas que tinham aniversário para ir, mas veio aqui primeiro. Esse está muito bem, está de parabéns. Parabéns, veio aqui primeiro. Depois vai para o aniversário. Vamos dar preferência para a igreja que te aceitou como membro dela. Tá? Para te dar o direito de tomar a Santa Ceia, te dar o direito de votar, de ser votado, de louvar aqui na frente. É isso. Precisa ser membro da igreja. E como ser membro da igreja? É pelo batismo, pela confissão de que você creu, que foi atraído no corpo de Cristo, morto com Ele, sepultado com Ele, mas ressuscitado, e é uma nova vida, com novos pensamentos, que vai cooperar com o engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. Isso é novo nascimento. Por isso o apóstolo Paulo teve tanto cuidado aqui na distribuição da Santa Ceia. A Santa Ceia é para os filhos de Deus, os da família de Deus. A Santa Ceia não é para ser distribuída de qualquer maneira. Não, é para os filhos de Deus. Daí o nosso cuidado de acompanharmos aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Então nós sempre fazemos isso para que a pessoa não caia na hipocrisia de tomar a Santa Ceia sem pertencer à família de Deus. Então ele disse assim: porque eu recebi do Senhor
o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. O que significa isso? É aqueles que dizem que é nova criatura e não é. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por esta causa, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morreram. Então, é preciso discernir. O corpo de Cristo é a igreja de Deus. Não é o estar aqui neste santuário que nos faz filho de Deus. Quanta ignorância há por aí afora. Não, isso seria uma hipocrisia. Eu falar, venha para aqui, que você estando aqui dentro, você vai para o céu. Seria uma hipocrisia, uma mentira. Não, venha aqui que você vai ouvir a palavra de Deus, ver o que é que Deus fez por você. Se você acreditar, você vai ser filho de Deus. Então está com a pessoa. Deus deixou a liberdade de escolha para as pessoas. Você quer ir para o inferno? Fique do jeito que está. Quer ir para o céu? Clame a Deus por fé. Me dá fé. Esse homem está falando aí de atração no corpo de Cristo, de crucificação, não sei o que é isso. Por misericórdia, me dá fé. É isso. Faça como Maria fez. Tão simples. Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Tão simples. Ela foi feliz, abençoada, como o Senhor, a senhora será também. Lucas 1,45, ela foi feliz pela atitude que ela teve. Cumpra em mim segundo a tua palavra. Porque o Senhor, a senhora não faz isso também? Lucas 1,45. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. O que o Senhor fala, Ele cumpre. Feliz, porque ela tomou essa decisão. Não entendeu nada? Não. Não sabia que história era essa? Não. Mas disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. É isso, faça isso. E será feliz. Não só neste mundo, mas no mundo por vir. Se não está entendendo, reconheça. A tua palavra é verdade. Me faz crer nela. Tão simples, né? Então aqui o apóstolo Paulo teve o cuidado de mostrar para as pessoas quem devia tomar a Santa Ceia. Porque Jesus só serviu a Santa Ceia para os discípulos, para os da família dele.
nem Maria, nem Judas Iscariotes fez parte. Então, se não és filho de Deus, não tome. Ele está mostrando para nós aqui. Examine-se, pois. Examinar o quê? Em que você está escorado para falar que é filho de Deus? Porque o povo fala que todos são filhos de Deus? Ou pelo que está escrito na Bíblia, que para ser filho de Deus, você nasce de Deus? Você nasceu de Deus? Tem um nome escrito no livro da vida? Ah, mas eu tenho o meu nome no livro de Rod mesmo. Isso aí não vale nada. Precisa ter o nome escrito no livro da vida. Aquele ninguém tem acesso a ele. Só Jesus. Ninguém vai abrir aquele livro. Só Jesus. No dia em que ele colocar o grupo do lado direito e o grupo do lado esquerdo, ele vai então ler ali. É difícil, amado, a gente ficar sem Cristo neste mundo. Muito difícil. Estar morto para Deus, não tem Ele do nosso lado, não tem Jesus intercedendo por nós, e não teremos o privilégio de morarmos no céu. Está à disposição de qualquer pessoa que queira esta bênção gloriosa, mas só através da humildade. Soberbo não ganha. Deus resiste o soberbo. Pode ir para lá com essas obras que eu não aceito isso. Vai para lá com essas orações que eu já estou cheio disso. Isso que ele fala. 1 Pedro 5, 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste o soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhe. Ele não está falando para mim humilhar você, não. É a pessoa que se humilha. Tá certo? Para o pecado eu morro.